Bom dia, gente! Vamos lá então, gente. Vamos pegar a apostilinha aqui nossa. Pegar a nossa apostilinha e gravar nossa aulinha de PG. Que é o comecinho da PG, uma aulinha tranquila. Laurinha, você entendeu aquele exercício lá de PG, não? Você perguntou para mim? Oi, Glezinho, entendi sim. Chato ele, né? Sim, na hora eu pensei naquilo, mas eu falei, como? Não faz muito sentido, mas depois fez. Então tá bom. Depois fez, tá bom, tá bom. Vamos abrir a apostila aqui também do Já objetivo. mandei lá para você, Glésio. Obrigado, filho. Vamos ver como é que é, porque no material de cálculo que eu procurei 3 autores e também não tinha, não. Só tinha a dedução de arco triplo, mas tinha pela soma de arcos. Para mim é coisa nova isso. Mas para que o cara tem que inventar um negócio desse também, não? Não, é mal comido, cara. Mal comido. Você falou pouco, mas falou tudo. Mal comido. Muito mal comido. Vamos lá. Nossa, geometria analítica, que delícia. Melhor geometria que tem é geometria analítica. Mais fácil de todos. Mais gostosinha de todos. Onde que tá? Que frente que é PG mesmo? Frente 2, eu não vou achar nunca, né? Tô lá na frente 4. Como que eu vou achar? Frente 2, não é, Glésio? Frente 2, isso. Obrigado, filho. Então vamos lá. PG é um módulozinho só. Que é o módulo 14. Vamos embora. Vou botar os 6 do ladinho aqui. Bom, eu dei um tempo da PA, né? Pra gente escapar um pouquinho, deixar sentar a PA para a gente começar a fazer a PG. A PG é definida como sendo uma sequência onde, para obter os termos, você vai multiplicando uma razão constante. Então, a PG é obtida multiplicando-se uma razão constante. Isso quer dizer que se eu tiver 2 termos seguidos, a razão, que a gente chama de Q aqui, não de R, é A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A20 dividido por A19 e assim por diante. Então, basta eu ter 2 termos seguidos que eu tenho a razão da PG. A classificação é um pouquinho mais complexo que PA. Porque lá na PA, razão positiva, crescente, razão negativa, decrescente. Acabou. É a única coisa que eu precisava saber. Na PG, a classificação depende do A1 e da razão, e não só da razão. Então, eu dei vários exemplos aqui, não é para decorar nada, tá? Dei vários exemplos de PGs que são estritamente crescente, estritamente decrescente, a alternada ou alternante, que eles falam, tá? Então, por exemplo, crescente é quando A1 é maior que 0 e a razão é maior que 1, ou quando A1 é negativo e a razão está entre 0 e 1. Então, você vai ver aqui que você tem estritamente crescente. Não é para decorar, é só para entender que existem várias coisas. Quando A1 é positivo e a razão está entre 0 e 1, você vai ver que ela vai dar decrescente. Se o A1 for negativo e a razão positiva, ela também pode dar decrescente. Razão maior que 1, A1 negativo, ela vai dar decrescente. Esse Q é igual a 1 não tem muito sentido, mas, como já apareceu em teste... Que bom, posso ajudar em algo mais. Olha lá. O OK Google. Quando a razão é 0 e a 1 é 0, a PG é singular. E a alternante quando a razão é negativa.
alternante ou alternada, que aí vai dar um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Termo geral, diferença da PA é que aqui a gente multiplica. E aí sempre aquele lance de que isso é uma relação. Então, por exemplo, se eu tenho o A8 e o A2, a relação entre eles seria que o A8 é A2 vezes Q, ou seja, Q elevado a sexta. Que é só você pensar assim, né? Você está no A2, para você chegar no A3, você multiplica uma razão. Você chegar no A4, multiplica outra, e assim vai. Por isso que é multiplicado aqui. E aí, é só fazer 8 menos 2, e você tem a relação entre o A8 e o A2. Se você tiver o primeiro e o último, mesma coisa da PA, AN, A1, só que aqui é vezes Q elevado a N menos 1. Então, hoje nós vamos brincar com essa relaçãozinha, tá? Então, é tranquilo, é uma linha que eu só peguei essa relação, não pus soma ainda, tá? O primeiro exercício é só para você dar a relação. Segundo exercício, você tem lá o exercício da Unesp, fresquinho aí, né? Então, você tem os quadrados, né? Então, a sequência de figuras desenhadas em uma malha quadriculada indica as três primeiras etapas na formação do fractal. Dado que as áreas das figuras, seguindo o padrão descrito por esse fractal, formam um fractal quando você vai fracionando, tá? Formam uma PG, a área da figura 5 em centímetros vale. Vocês vão ver que eu fiz na raça aqui, tá? Eu nem fiz usando fórmula. Eu fiz todas as figuras e fiz na raça. Então, você vai ver lá, a figura 1 tem um quadrado de lado 9. Então, área 81. A figura 2 tem 5 quadrados de lado 3. Então, 3 ao quadrado, 9. A terceira figura tem 5 vezes 5, 25 quadradinhos de lado 1. Então, percebam que essas áreas vão formar uma PG. A figura 4 tem 5 vezes 25, que cada quadrado vai se fragmentando em 5. Por isso chama fractal. Fractal é uma teoria de cálculo, tá? Teoria do caos. E a figura 5, ó, se eu tinha 25, eu vou fragmentar esses 25 em 5, então eu vou ter 5 vezes 125, 625 quadrados. E aí eu fui fazendo a PG, 81, 9, 1, 1 nono, a razão da PG é 1 nono, tá? Portanto, a área 1 sobre 81 de cada quadradinho, como são 625, resposta A. Então, eu não fiz com fórmula nenhuma. Eu fiz só na lógica. Tem muita coisa de PG que dá para fazer na lógica. Dá para fazer na raça. Ô, Glésia, Oi? por que na figura 2 a área é 9, se são 5 quadrados? Não, a área de um quadrado, né? Cada um, ó. É só Aí para você mostrar. multiplicou por 5 Não, depois ou não? não multipliquei porque ele não quer essa área, né? Eu só estou mostrando aqui que vai dar uma PG, ó. A PG de razão 1 sobre 9. Porque a área Uhum. que eu estou fazendo é de cada quadrado. Todos eu estou fazendo a área de cada um, ó. Eu só vou multiplicar na que ele pediu. Que aqui a área vai sempre dividindo por 9. Sempre dividindo. Essa é a PG. Então, eu só multipliquei lá no fim. Porque ele só pediu a área da figura 5. Eu não fiz todas as áreas, eu fiz só de cada um aqui. Mas aqui na 5 eu multipliquei, ó. Aí eu multipliquei. A área de um quadradinho na 5 é 1 sobre 81. Aí eu multipliquei pelo total de quadrados. Então, nesse aqui só que eu multipliquei, tá?
Certo. que foi a área que ele pediu, né? Bom, o 3 aí a gente já vai usar a fórmula. Então, ele me deu o A2, me deu o A5 e pediu o A7. Usando a formulinha, ou a relação, A5 é igual a A2, que é ao cubo, substituindo, tá? Chegamos em Q ao cubo, 125 sobre 8, tirando a raiz cúbica. 125 é 5 ao cubo, 8 é 2 ao cubo, portanto, razão 5 sobre 2. Para achar o A7, por exemplo, você não precisava ter usado fórmula. Você podia ter pego o A5, multiplicado pela razão, multiplicado pela razão. Eu usei a fórmula agora. Então, se você vê que é pouquinho, você não precisa nem usar a fórmula. Tá? Nem precisa usar essa relação. Exercício 4. Tá vendo a aproximação aqui, Laurinha? A gente usa muito essa aproximação aqui, ó. Porque, na verdade, 2 a décima é 1024. Então, aproximadamente, 2 a décima é 10 ao cubo. A FUVEST gosta muito disso. Deixa eu ver de onde é esse exercício. Não é da FUVEST, é da FATEC. Tá? Mas, essa aproximação é bastante usada em testes. Você sempre pode usar isso. E naquele exercício era fundamental usar isso. Porque senão a gente ficava perdido na conta ali. Naquela conta gigante ali. Se eu não usasse essa aproximação aqui, aí ficaria difícil de fazer aquela conta. Fazendo a formulinha, A10 é igual a 1 vezes Q a 9. A1 vale 8. A razão vale 8. E aí ficamos com 2 elevado a 30. E aí, se eu separar o 30 aqui em 2 a décima elevado ao cubo, 2 a décima é 10 ao cubo. Eu precisaria da aproximação para chegar na resposta. Tá? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou mensaginhas. Ah, só que ele não abre. A mensagem abre quando ela quer. Ela abre quando ela quer. E esse clássico da FUVEST, que é sistema, né? Todo sistema você tem que fazer a mesma coisa. O começo é igual ao PA. Você tem que pegar todos os termos e escrever em função de A1. Aí é igual ao PA. Só que a resolução aqui é feita diferente. Então, substituindo A3 é A1 vezes Q quadrado, A9, A1 vezes Q oitavo. E aí, o segredo aqui é colocar em fator comum. Então, você coloca em fator comum, sobra 1 mais Q a sexta, vai na segunda equação, A4, A1 vezes Q ao cubo, A10, A1 vezes Q a 9. Coloca em fator comum, sobra 1 mais Q a sexta. O interessante é que sempre dá igual dentro do parênteses aqui, ó. Tá? Não é coincidência, sempre vai dar igual. Sempre vai dar igualzinho. E aí o segredo é dividir um pelo outro. É um sistema, mas como é um sistema que tem vezes, a gente não fica isolando. A gente pega e divide uma equação pela outra. Então eu dividi a segunda pela primeira. O que vai acontecer é que tudo vai cortar. 1 mais Q a sexta vai cortar. Ô, Filipão. Agora que apareceu a mensagem para mim. Quando eu pego o pincelzinho que aparece a mensagem. Ah, idiota, né? Vamos lá. 1 mais Q a sexta cortou. O A1 cortou. Q ao cubo dividido por Q quadrado dá Q. 54 cortou. Sobrou só a raiz de 2. Aí você achou a razão. Volta numa das equações. Eu voltei na primeira. E substitui a razão. Raiz de 2. E aí vai fazer a continha para achar o A1. A1 vai dar 3. Certo? Ele quer... O que ele pediu aí?
Ele quer a mediana. Nossa Senhora, olha que a mistura que a FUVEST fez. Como eu tenho 13 termos, a mediana é o 7º termo. Mediana é o termo que está no meio. Tá? Aí você usa a formulinha. A7 é igual a 1 vezes Q é a sexta. A1 é 3. Razão é 2. E aí você vai achar a mediana. Legal. Que mistureba legal que ele fez aqui. Belezinha. Então vamos fechar aqui a nossa gravação.